Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook, YouTube. É possível também acompanhar pelos sites das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O Embaixada Brasil hoje vai tratar de política pública. Por isso recebemos aqui no estúdio o médico infectologista Marcos Caseiro. Seja bem-vindo, doutor. Opa, muito legal, prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, com o Márcio, é uma honra estar aqui, vamos conversar. Vamos falar sobre Covid-19 e saúde pública no Brasil e também na Baixada Santista. Vamos atualizar e comentar os números da Covid em todo o território nacional. Como o professor Caseiro já adiantou nos comentários, o também médico, só que sanitarista, Márcio Aurélio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Núgio Valentim, você que é jornalista apresentador aqui, nos dá essa oportunidade mais uma vez trazer a verdade científica nesse momento que abate tanto a nossa sociedade, não só aqui na Baixada, como no mundo inteirinho. E está ao lado aqui o Dr. Marcos Caseiro, é uma grande satisfação. Ele que todos nós sabemos representa um papel aqui em trazer a verdade da ciência aqui também, informação para o nosso público. Sem dúvida alguma, acho que o prazer é meu e de toda a produção do Embaixada Brasil. Voltamos daqui a pouco. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Faça já o seu plano na Melolink. O Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como dissemos na abertura do programa, recebemos aqui o médico Marcos Caseiro, ele que é infectologista, um dos mais conceituados aqui na região da Baixada Santista. Bem, doutor, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação geral de como foi o desempenho de todo o quadro médico, de todo o combate à Covid-19, desde o início da pandemia até os dias atuais. Houve uma evolução realmente? Foi a maneira certa de combater o vírus? Bom, então, esse é um assunto obviamente muito extenso, muito amplo, mas de alguma forma geral, essa epidemia mostrou alguns aspectos fundamentais, né? Quer dizer, de um lado, a enorme fragilidade do planeta como um todo, eu diria, da Terra, né? Porque as pessoas vão para a Lua, as pessoas saem de órbita, hoje tem voos, né, absolutamente rápido entre as nações, você tem bombas que destroem outras nações por via teleguiada, e a gente pouco estava preocupado e pensando nas questões virológicas, né, nas questões de saúde pública da humanidade. E aí, subitamente, aparece um vírus que faz essa enorme confusão, né? É um vírus que parou o planeta, né? Inacreditável, né? É importante as pessoas entenderem também, só para se ter uma ideia, que se a gente for pegar um tempo histórico nas pandemias, as pandemias que assolaram o planeta Terra, nós tivemos lá em 1300 a pandemia da peste, depois tivemos em 1500 uma outra pandemia de varíola, 1700, 200 anos depois, cólera, e em 1900 tivemos a gripe espanhola e tivemos várias epidemias de gripe espanhola, da gripe, né, do vírus de influenza no século XX. Neste século, em apenas 20 anos, nós tivemos simplesmente oito pandemias, né? O MERS, o SARS, o SARS-CoV-2, chikungunya, dengue, zika. Então, na verdade, isso mostra uma enorme vulnerabilidade que tem muitos fatores relacionados a isso, né? Certamente a questão climática, certamente a questão da expansão dos países em relação a áreas preservadas. Isso faz com que você locomova o habitat de muitos desses vetores e até mesmo agentes infecciosos que muitas vezes estavam no seu ciclo natural. Então, o que eu quero dizer com isso vivemos um momento de expansão dessas doenças e temos que estar preparados para isso. E para finalizar, eu acho que nós tivemos um grande vitorioso nessa pandemia no nosso país, apesar de todo o descaso que eu atribuo ao governo federal, que foi um grande responsável por esse enorme descaso na pandemia.
Eu acho que o SUS é o grande vitorioso, né? Se a gente tem alguém que foi um vitorioso nisso, apesar dessa enorme vontade de eles acabarem com esse sistema, o SUS foi o grande vitorioso e é ele que a gente tem que estar brindando aqui nesse momento, como sempre, ao nosso Sistema Único de Saúde, que é um direito inalienável de toda a população brasileira. Professor, uma região como a nossa, uma região de 2 milhões de habitantes, uma região metropolitana que recebe um grande fluxo de turistas e temos um porto, um polo industrial, o que faz o trânsito de pessoas e, consequentemente, aumenta a possibilidade de transmissão da Covid-19. As medidas adotadas aqui na região da Baixada Santista, elas realmente foram de encontro às ansiedades para a proteção da população local? Eu acho que diria em partes foram. Eu acho que, na verdade, certamente houve uma enorme cisão na questão do comportamento, tanto dos governantes como da maioria dos prefeitos, né? A posição do governo federal é que nada se fechasse em nenhum momento. Quer dizer, na história das epidemias, o modelo mais clássico de diminuição do número de casos é o isolamento. Isso se faz desde a peste bubônica, né, em 1300. Então isso não é novidade, mas eu acho que a gente poderia ter feito muitas outras coisas que nós não fizemos, né? Um controle mais efetivo, de uma vigilância um tanto mais proativa no sentido de isolamento e detecção das pessoas infectadas. Isso infelizmente não foi feito, tem sido feito tardiamente. Isso certamente traria outra sorte na epidemia. Importante que assim se trabalhou muito na ideia de UTI. Isso é uma falácia, isso é um erro gravíssimo. Quer dizer, 80% das pessoas, segundo um estudo brasileiro, das pessoas que foram para a UTI no nosso país morreram, 80%. Então, quer dizer, o fato de você ter UTI disponível não é um bom negócio. O bom negócio é que as pessoas não se infectassem para não ter que precisar da UTI, né? Doutor Márcio, você que é sanitarista e já esteve à frente de políticas públicas em prol da saúde, como você avalia essa colocação, todo esse desenrolar que o professor Caseiro falou nessa atual realidade que vivemos hoje? Eu acho que é importante o pessoal de casa entender que se eu colocar um microscópio, uma lente aqui na minha pele, a gente vai encontrar micro-organismos, bactérias, fungos, mas que eles não nos causam tão mal se a gente tiver um mínimo padrão de higiene. Dentro do nosso corpo também é assim. E dentro do corpo de outros animais e insetos também é assim. Ora, se você tem, já está claro isso, a ciência já nos esclareceu, que o morcego ele hospeda dentro do seu organismo cerca de 1.500, 1.600 vírus diferentes. Mas para ele não faz mal. Portanto, se nós não tivermos contato direto com esses animais da mata, nós não vamos sofrer mal com isso. O fato é que nossas fronteiras foram se alargando. A gente foi se apropriando da mata, da floresta, fomos para a lua e aí causamos essas transformações desses vírus que nos acometeram. Bem, a produção me informou que falta 1 minuto para o final do primeiro bloco, mas não sai daí. Daqui a pouco tem mais Embaixada Brasil, recebendo 2 médicos aqui na bancada para falar de Covid-19, Dr. Marcos Caseiro e Dr. Márcio Aurélio. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Alfa Segurança, portaria, monitoramento 24 horas, automação de portaria, câmeras e alarmes, tecnologia da informação, portaria virtual e limpeza. Alfa Segurança, contrate agora mesmo, 33240353, aqui na Vila Nova, em Cubatão. Alfa Segurança. Restaurante Casa da Sogra, agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra, Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp, 3512-0609, Restaurante Casa da Sogra. O Embaixada retorna para o seu segundo bloco. Como já dissemos lá na abertura do programa, o entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Caseiro. Ele que é infectologista, uma das pessoas da linha de frente ao combate da Covid-19 aqui na nossa região. Com a palavra, Dr. Márcio Aurélio. Então, como nós estávamos comentando, e aqui referendando a palavra do Dr. Marcos Caseiro, nós temos que ter orgulho do SUS, Sistema Único de Saúde, que veio lá da Constituição de 88, regulamentado em 1990 e hoje é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde.
E o SUS poderia ter feito mais. Eu acredito no potencial do SUS, nós podíamos ter abortado o avanço dessa epidemia se nós tivéssemos tido uma vigilância epidemiológica mais vertical, mais ativa, uma busca mais intensa em procurar aqueles casos de pessoas doentes, já com sinais e sintomas claros da doença, e fazer o isolamento familiar, horizontal e vertical desses casos. Eu gostaria que o Dr. Marcos Caseiro, como autoridade no assunto, como infectologista, fizesse esse comentário. Com a palavra, doutor? Não, então, eu concordo plenamente, já havíamos conversado isso, até falado anteriormente, né? Eu acho que um grande ausente, na verdade, do SUS, e eu acho que isso tem que ser um exemplo para que nós retomemos isso com bastante velocidade, é a questão da medicina da família. Eu acho que um certo ausente nessa história foi a medicina da família. Dos municípios da Baixada, que no primeiro momento tiveram a melhor efetividade no controle, foi justamente Praia Grande. E Praia Grande é um dos municípios que tem uma melhor organização da medicina da família, né? Quer dizer, entender que você tem um núcleo ali de atendimento no seu quarteirão, de uma área adestrita, é de suma importância para esse controle. Agora, é inevitável, é discutível. Nós tivemos enormes embates aqui na nossa região, que era justamente isso, a questão do diagnóstico. Então, se perdeu muito tempo se discutindo a questão de diagnóstico, de fazer controle, por exemplo, com sorologia. Isso trouxe uma enorme confusão na população. Você tinha um teste rápido que faz sorologia, IgM, IgG, isso não serve para absolutamente nada. Mostrar que você tem IgM, IgG, você tem falso negativo, falso positivo, você tem IgM positivo, falso positivo, você tem IgG positivo, mas continua virêmico. O que faz a diferença é o teste de PCR. E agora, né, já há muito tempo nós temos esses testes de antígeno, que é aquele cotonetinho nasal. Esse faz a diferença. Por quê? Os indivíduos com sintomas que têm esse exame positivo têm que ficar afastados, né, para não disseminar a doença. Então, eu acho que nós erramos muito, erramos na questão dos aeroportos, né? Começamos tardiamente a fazer o isolamento, que a maioria dos países fizeram muito precocemente. Quer dizer, veja, a doença chega como aqui? Ela não chega nadando, o vírus não nada, ele não voa. Ele chega através de um transporte com alguma pessoa, chega de avião. Então, era necessário, lá em março, abril do ano passado, que nós tivéssemos uma vigilância muito mais efetiva, com quarentena, em todos aqueles viajantes que chegavam de áreas endêmicas. Então, nós erramos em muitas coisas, né? E isso custou a morte de mais de 600 mil brasileiros, que, do meu ponto de vista, é um dado subestimado. De qualquer maneira, tem um aprendizado, e é isso que a gente tem que adquirir nesse momento, para a gente não cometer esses mesmos erros, eventualmente, num processo posterior, né? Professor, nós temos dados aqui de um colega jornalista que levantou os dados da Covid aqui na cidade de Cubatão, que é o colega jornalista Alan Nóbrega. Quero até parabenizá-lo pelo trabalho, cedeu gentilmente os números para nós aqui no Embaixada Brasil. Mortes em Cubatão, desde o começo da pandemia, o dado é atual, até o último dia 14 de novembro, foram 16.478 casos, né? Com 514 mortes, né? Eu gostaria que o senhor avaliasse esse quadro numa realidade como a nossa, da cidade de Cubatão, onde a menor parte da cidade é urbanizada, onde temos uma população periférica enorme, que ultrapassa cerca de 60%, muitas pessoas vivendo em poucos metros quadrados. E outra coisa que eu também gostaria que o senhor respondesse, explicasse um pouco o que seriam os casos ativos, né? Que tem essa separação dos casos ativos, diferenciando de mortes, de casos confirmados. Então, eu acho que tem muitas coisas aí para a gente falar, às vezes dá um pouco tempo, né? Atribuem uma frase, eu não sei se é verdade, é o Stalin, que dizia que a morte de uma pessoa é uma tragédia e de muitas é estatística. De alguma maneira, a gente tem observado um pouco isso, né? A gente fala hoje em 600 mil mortes, a gente fala em, olha, estamos numa situação tranquila, 200 mortes por dia, né? Nós chegamos a bater 4 mil pessoas morrendo por dia. Isso é muito sério, essas pessoas têm famílias, têm uma representação na sua local, na sua vida. Então eu acho que a gente teve uma das piores tragédias sanitárias da história desse país, desafortunadamente. Eu acho que 540 pessoas morreram em Cubatão é muito, por uma doença que certamente nós teríamos como evitar se nós tivéssemos tomado algumas medidas muito simples. Como eu volto a dizer,
540 a gente fala como um número, mas para as pessoas que perderam os seus entes queridos por conta de um vírus desse, isso é uma tragédia. Nós chamamos de caso ativo, é o cara que transmite, é o indivíduo virêmico. A gente sabe que o indivíduo se infecta a partir do momento que ele inicia os sintomas, e os dados hoje são muito claros. Em 10 dias ele não elimina mais o vírus. Mas nesse período de 8 horas antes de iniciar os sintomas, até 10 dias, ele está eliminando o vírus. Daí a importância do uso da máscara, não só para não adquirir a doença, como não transmitir para outras pessoas, né? Doutor Márcio Aurélio? Acho importante nesse momento a gente fazer uma avaliação do que aconteceu, porque nós aprendemos a todo instante com essa doença. Né? No início era para não procurar o hospital só quando tivesse casos graves de falta de ar, depois imediatamente. Teve a polêmica do Dr. Drauzio Varela nesse sentido, que era uma gripezinha. E depois a gente foi tomando dimensão disso, tivemos um atraso na aquisição das vacinas por parte do presidente Jair Bolsonaro, mas o fato é que hoje nós temos a vacina e hoje nós temos que vacinar. Cubatão não tem 60% da sua população vacinada, e os casos continuam acontecendo. Eu acho que tem que buscar as pessoas em casa, não tem que ficar só passivamente com o posto de saúde aberto. Tem que botar as ambulâncias, os veículos da prefeitura, o alto-falante. Chegou a vacina, igual o homem do carro do ovo, pô. Igual o carro da pamonha. Nós temos que ser ativos, proativos, educar a população, esclarecer a população, como muito bem faz o seu programa, mas a Secretaria de Saúde tem que ir lá, no canto das pessoas que não podem, muitas vezes, se deslocar. Doutor Caseiro, os números mostram, você esteve num telejornal de grande repercussão regional, tá? Eu quero que o senhor avalie um dado que esse telejornal mostrou hoje. No próximo bloco, a produção está me avisando que já chegamos ao final do segundo. Não sai daí. Terceiro bloco tem mais questionamentos e comentários, tanto do Dr. Marcos Caseiro quanto do Dr. Márcio Aurélio. Embaixada Brasil, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Empório Lisboa, a sua loja de estilo e elegância em Cubatão. Empório Lisboa. Aqui você encontra moda na linha social, esporte fino e também moda evangélica. Empório Lisboa, agora em novo endereço. Rua São Paulo, 161, no centro de Cubatão. Empório Lisboa, venha nos visitar. Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Conheça a ultra velocidade da Melolink. Cansado de não conseguir assistir filmes e séries? De não conseguir acessar seu aplicativo favorito? Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Se você quer banda larga de qualidade com ultra velocidade, faça já o seu plano na Melolink. Além do canal 11 da NET Claro e das redes sociais, a TV Polo expande ainda mais sua transmissão. Agora estamos também na cidade de São Vicente, pelo canal 11 da operadora Intervel. Acompanhe nossa programação. A Embaixada Brasil retorna, infelizmente, para o seu terceiro e último bloco, que é bom durar pouco, mas estamos prestigiando aqui a visita do Dr. Marcos Caseiro, esclarecendo dúvidas sobre a Covid-19 com os comentários do Dr. Márcio Aurélio. Dr. Marcos, o senhor está sempre presente nas grandes emissoras regionais e dando explicações sobre, hoje sobre o coronavírus, mas em outras épocas sobre AIDS e outras doenças afins. Mas falando especificamente do coronavírus, a gente vê que Cubatão é a cidade que menos se destaca na questão de imunização. O que é que dificulta, na sua opinião, como uma pessoa extremamente técnica, o que é que dificulta? É a própria geografia da cidade? Seria a política pública utilizada assim? Como fazer crescer, aumentar para ficar no nível de cidades mais avançadas como Santos e Itanhaém?
Não, então, eu acho que eu faço aqui as minhas palavras do Márcio, né, que acabou de falar. Eu acho que, assim, nós temos que ter uma visão mais proativa. Duas coisas são fundamentais, né? Apesar de toda a questão, eu diria, do desgoverno, que jogou contra essas vacinas o tempo inteiro, né? Uma questão de um grupo de negacionistas, tomar vacina pode virar jacaré, e toda essa desinformação da velocidade da vacina. As pessoas não têm ideia. Já sabem, 3 trilhões de dinheiro foi injetado, de dinheiro público, né, para a construção dessa vacina. Essa vacina foi testada num período altamente epidêmico, né, em alta atividade. Então você tem uns resultados muito breves. Então todas as etapas científicas foram cumpridas, fase 1, 2 e 3. São vacinas absolutamente seguras. Felizmente, o nosso país é um país que tem um programa chamado PNI de 1973, que é o Programa Nacional de Imunização, e nós temos um país que as pessoas acreditam na vacina, né? As vacinas já foram responsáveis por exterminar do globo terrestre a varíola. Praticamente estávamos exterminando a poliomielite, aquela doença que você deve ter um amigo teu aí que anda de cadeira de roda, provavelmente foi vitimado de poliomielite. As vacinas acabaram a poliomielite. Então, a vacina é o nosso grande instrumento coletivo de diminuição de casos. Agora, é necessário, nós partimos do pressuposto que existe nesse momento a vacina e nós temos que fazer uma busca ativa, sim, com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, com as UPAs, com as policlínicas, com os serviços de saúde capilarizados, para que façam uma busca daquelas pessoas que não se vacinaram. Só quando nós atingirmos uma quantidade de acima de certamente 70% e 80% da população vacinada, nós vamos conseguir ter o controle dessa doença. Márcio, você que já esteve na linha de frente, não só de diversas cidades até do Brasil, onde você já passou e contribuiu com o seu profissionalismo, como fazer para reverter esse quadro aqui em Cubatão, com tão pouca gente vacinada, uma cidade de um território pequeno e as pessoas sempre aglomeradas? Quando a gente fala em SUS, parece que a gente está falando assim de uma coisa distante, mas o SUS é aquela policlínica, aquela unidade básica de saúde, aquele posto que está ali no bairro. Isso é uma grande conquista, porque ali tem um programa de saúde da família, ali tem um programa de imunização, que nós temos o maior programa de imunização do mundo e mais reconhecido, com maior repercussão. Agora, você acha que na Alemanha é assim? Não, meu amigo. Quem faz o atendimento básico de saúde é o médico no seu consultório, que ele tem um raio de famílias que ele atende. Portanto, distribuir vacina na Alemanha, por mais que eles tenham a vacina em abundância, e também nos Estados Unidos, é muito mais difícil que distribuir aqui, porque nós já temos a nossa rede de frios, que a vacina não é uma ampola qualquer, ela tem que se manter uma temperatura baixa e ela não pode sair daquilo com risco de perder a sua validade, a sua função. Então nós temos isso tudo pronto. Ora, se nós temos tudo isso pronto, e o nosso povo, como disse o Dr. Marcos Caseira, ele acredita na vacina, nós temos nossa cultura, né? Eu sou da tempo, todo mundo aqui quando a gente levava nossos filhos, então nós íamos domingo de manhã com Zé Gotinha, Bexiga, banda de música e tal, todo mundo sentia aquela brasilidade, aquele civismo gostoso, todo mundo ficava feliz domingo para levar as crianças para tomar gotinha contra a paralisia infantil. E é assim que nós sentimos quando nós saímos lá vacinados contra a Covid. Portanto, essa dificuldade do povo ser vacinado não tem. A dificuldade é nós chegarmos agora, apesar do SUS dessa conquista, e lá no fundinho aquela senhorinha de 100 anos, 90 anos, ou aquela criança, e nós despertarmos a atenção para vacinar todo mundo rápido. Doutor Marcos, sobre a terceira onda, que já na Ásia, na Europa, alguns países já começam a ter que enfrentá-la. Alguns dizem que, dados, né, dizem que o Brasil é um dos países que avançou bastante na vacinação. Qual a chance do vírus, dessa terceira onda, chegar aqui e causar problemas maiores? Não, então, eu acho que assim, é importante muito o que o Márcio falou, né? Veja, nós vacinamos todos os anos 80 milhões de brasileiros com a vacina da gripe. Em 2 meses, sem ruído, sem grandes carnavais, sem grandes... Todo ano, 80 milhões de brasileiros são vacinados. Chegamos a vacinar no pico da epidemia, daquela epidemia erroneamente chamada gripe suína, aquela cepa H1N1 pandêmica,
10 milhões de pessoas num único dia. Nós sabemos vacinar, nós temos 15 mil salas de vacinação com rede de frio, sabemos. O que é importante as pessoas entenderem que a importância delas estarem vacinadas. Há uma enorme onda, né, infelizmente motivada por essas desinformações que são passadas muito rapidamente, por Facebook, WhatsApp, essa desinformação. E é um bando de negacionistas que acreditam que a vacina tem a chip, que a vacina vai entrar no teu cérebro, no teu DNA, um bando de coisas completamente sem menor cabimento. Né? A Alemanha está vivendo hoje um momento de pandemia, de epidemia novamente, justamente dos não vacinados. Os casos dos Estados Unidos, 98% dos casos são em não vacinados. Então, nós não temos que seguir eles nesse exemplo, nós já passamos os Estados Unidos em vacinação, só a vacina vai nos tirar dessa pandemia e eu aproveito o final e faço um apelo para que as pessoas se vacinem, como nós sempre fizemos ao longo dos anos e nunca tivemos nenhum problema com vacinação. É essa a ideia. Bem, com essa explanação do Dr. Marcos Caseiro, chegamos ao final de mais uma Baixada Brasil. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua presença, foi um prazer receber alguém do seu conhecimento aqui. O senhor tem 30 segundos para esta câmera. Não, então, é isso. Eu queria fazer um apelo aqui, agradecer a importância do seu programa. Uma honra estar aqui com você, com o Márcio, mas que a população, obviamente, entenda esse apelo, procurem o serviço de saúde mais próximo, sejam vacinados, né, terminem a sua vacinação e, mais importante, mães e pais que têm filhos, não deixem de vacinar seus filhos no calendário vacinal usual, que caiu muito nesses 2 últimos anos. A vacina foi um dos maiores avanços e ganhos da saúde pública em todos os tempos. Muito obrigado. Doutor Márcio, 30 segundos para esta câmera. O doutor Marcos Caseiro chama a atenção das pessoas para ir vacinar e eu chamo a atenção das autoridades, dos gestores públicos, para terem como exemplo, como eu disse, o carro da pamonha, o carro do ovo, porque eles chegam até o consumidor. E é isso que nós temos que fazer. Colocar os nossos próprios municipais, os nossos veículos, com sirene, com alertas, e levar essa vacina às comunidades. Nós vamos aí, então, ter um sinergismo, uma possibilidade de vacinar mais rapidamente toda a população. Política partidária, econômica, social e pública é só aqui, é no Embaixada Brasil, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Até a próxima.